Graça e a paz, irmãos. Gostaria que todo mundo se assentasse e que não houvesse mais nenhuma conversa. E essa caixa cheia de troço aqui que o povo da guitarra pisa, se vocês deixar aqui, vai ter um problema grave aqui. Vou pisar em riba desses negócios aí, vai dar um ziriguidum. Quantos estavam aqui ontem à noite? Muito bem. Quando a gente ministra numa sequência, é importante a gente encadear uma palavra com a outra. E o pastor Naor já tinha falado para eu vir preparado para falar 4 vezes, mas ele disse que eu ia pregar 3. Aí ontem à noite ele falou que eu ia ministrar agora de manhã também. E eu estou com um probleminha, porque eu não gostaria de avançar para as outras palavras, deixando no prejuízo os irmãos que estão trabalhando hoje. E eu tenho uma palavra que eu já ministrei, eu creio que eu já ministrei aqui, mas em outras ocasiões eu acho que eu já até falei isso também, que existem palavras que você se alimenta delas, né? Você sai da reunião edificado, fortalecido, né? Assim, com o coração explodindo, você dá um nó na garganta, às vezes você vai às lágrimas, mas aquela palavra foi só para edificar, nutrir, abençoar você. Outras palavras, Deus te dá um mapa do caminho. Entende a diferença? Misericórdia. Tem alguém falando português aqui? Eu estou no Brasil. Que 10. Então, deixa eu fazer uma pergunta de novo. Você entende a diferença entre uma palavra que apenas te alimenta e uma palavra que te dá direção para você viver, para você construir sua vida, te dá rota, te dá propósito, te dá direção, você toma decisões, aquilo muda, às vezes coisas que você fazia, você começa a fazer diferente, você ia para um lado, agora você vai para o outro, entende? São palavras dessas que às vezes assim, você anda 20 anos em algumas dessas palavras. E essa palavra que eu quero compartilhar com os irmãos, estava perguntando para o Naor, parece que eu já preguei aqui. Eu não sei se eu preguei na conferência de líderes. Eu acho que foi na conferência de líderes, viu, Naor? Eu acho que foi na conferência de líderes. Se eu preguei na conferência de líderes, quem é líder aqui já ouviu. Pessoal que veio de São Paulo, eu acho que Deus está querendo falar alguma coisa com vocês. Nesse sentido aí. O Rafael, meu filho, uma vez ele ouviu uma palavra 6 vezes. Porque ele ia comigo nas outras igrejas, ele ouvia de novo, ele veio aqui, eu preguei isso, e ele falou: pai, você pode me pôr no púlpito, aperta o botão que já vai sair tudo automático. E eu gostaria de compartilhar então com vocês algo que Deus falou comigo e tem sido o norte para a minha vida. E eu gostaria de compartilhar com você. Eu quero dar o título para essa palavra de rumo às profundezas, ou caminhando para as profundidades, alguma coisa assim. E gostaria de estudar com você, rapidamente aqui, o capítulo 33 de Êxodo. Abra a sua Bíblia lá, em que a Bíblia fala como Moisés foi às profundezas. Qual que é o tema aqui da nossa conferência? Uma geração profunda em Deus. Então, a gente já caminha com o Senhor já há algumas décadas. Me converti com 12 anos. E eu imagino que talvez o que eu vou compartilhar com você seja do que é mais profundo que eu conheço. Fecha os seus olhos, pega na mão da pessoa que está do seu lado, ore por si e por ele. E peça: Deus, fala conosco nessa manhã, coloca a minha expectativa em Ti, que a Tua palavra possa saltar das páginas escritas como uma bomba
de poder, de vida e de graça. Transforma minha vida, me leva a um lugar mais profundo em Ti. Sim, Senhor, faz isso essa noite, essa manhã. Pedimos que a Tua graça venha, que a Tua graça flua, que o Senhor se manifeste com total liberdade. Pedimos isso em nome de Jesus. Revela o Teu Filho. Dá-nos mais fome, mais sede. Leva-nos, Senhor, a ser atraídos por Ti. Amém. Irmãos, Moisés era um homem que amava muito a Deus. Quem ama a Deus aqui? Moisés era um cara inteligente, ele não era burro. Ele não era meio lerdo, assim, babando o cano da boca. Ele não era... Moisés era um cara que pensava. Moisés era um sujeito, como nós ouvimos na primeira palavra aqui de manhã, um cara que pensava, um sujeito bem treinado. Ele certamente, nas melhores ciências daqueles dias, ele era formador de opinião, uma pessoa cabeça. Mas também amava muito a Deus. E depois que ele é exilado, por conta de querer fundar o Partido Comunista do Egito e levantar a classe operária contra o faraó, e o negócio deu tudo errado, e ele foi exilado e perdeu tudo, perdeu os referenciais. A Bíblia mostra que ele, durante 40 anos, ele serviu o sogro. E nós já mencionamos, eu acho que aqui também eu falei disso, que trabalhar para sogro é fria. Você trabalha para sogro em duas situações: quando ele está com medo da filha dele passar fome, então te dá um emprego, você não faz nada, ganha um bom salário, ou quando você realmente conquistou a posição por mérito, né? Só que eu acho que o caso de Moisés era o primeiro caso, porque o sujeito ele estava tão depressivo, que o sujeito foi cuidar de meia dúzia de cabrito no meio do deserto. Esse cabrito não era nem dele, era do sogro. 40 anos ele não foi capaz de multiplicar os próprios cabritos. Quer dizer, nem prosperar do jeito que Jacó prosperou, ele prosperou. Isso mostra como ele estava relaxado com essa história de não querer mais nada com a vida. Porque a experiência de ter perdido o propósito existencial foi tão grande, que ele ficou à deriva, 40 anos. Até que Deus fala com ele, e você sabe o resto da história. Acontece a libertação da nação de Israel, ele sai do Egito, passa pelo Mar Vermelho, e aí nós chegamos no capítulo 33. O capítulo 33, presta atenção, descreve décadas de relacionamento de Moisés com Deus. Abra a sua Bíblia aí. Eu quero que você vá fundo comigo aqui nesse capítulo, nesse texto. Então, quando você lê o capítulo 33 de Êxodo, presta atenção. Você talvez ache que isso aqui aconteceu num dia. Porque você vai ler esse capítulo aqui em 2 minutos e meio. Mas o que acontece aqui levou décadas de relacionamento com Deus para acontecer. E aí, deixa eu brincar um pouco com vocês. Tem 2 câmaras nesse Big Brother Moisés. Tem uma câmera do lado de fora da tenda, que mostra tudo que acontecia do lado de fora, e que é muito importante e traz alguns princípios muito sérios. E depois tinha uma câmera lá dentro, uma câmera oculta lá dentro da tenda, que mostrou quais foram os papos, as conversas e os princípios que ele aplicou dentro da tenda. Então eu gostaria que você separasse isso aqui, né, no mesmo modelo que nós falamos ontem, 7 níveis, você vai ver também 7 etapas aqui, rumo à profundidade, rumo a coisas mais próximas do coração de Deus. E gostaria que você lesse comigo a partir do verso 7, quem não está com Bíblia aí, o que é um absurdo, mas você pode ler ali também, não tem problema, ali no multimídia. A partir do verso 7, olha o que a Bíblia diz. Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si, fora, bem longe do arraial, e chamava a tenda de tenda da congregação. Uma outra tradução diz tenda da comunhão. Diga, tenda da comunhão. Primeira coisa aqui,
Moisés, ele tinha feito algumas escolhas muito sérias na vida dele. Se você ler lá no livro de Hebreus, diz que as escolhas que ele fez foram determinantes para o futuro dele. Ele escolheu não servir o pecado, ele escolheu não servir o mundo. Embora ele tivesse um pedigree muito alto, conhecido como filho da filha de Faraó, era um cara fino, era um cara que sabia se comportar diante de gente poderosa, era um sujeito que não tinha complexo de inferioridade, era um sujeito muito bem formado, ele tinha um pedigree, ele tinha um lastro, ele tinha procedência. Mas a Bíblia diz que ele escolheu se identificar com os escravos, se identificar com quem sofria, se identificar com o propósito de Deus. Então veja bem, esse patamar que nós vemos aqui no verso 7, só vai acontecer com pessoas que escolheram mesmo a Deus. Se você não escolheu a Deus seriamente, isso não é para você nessa manhã. Se você não escolheu a Deus, o versículo 7 não se aplica para você. Não é seu, é para outros. Mas se você escolheu a vontade de Deus acima de qualquer coisa, mesmo calculando os custos, mesmo calculando o prejuízo, o dano, os irmãos podem me dar um pouquinho mais de retorno, que eu estou ouvindo o que está vindo do feedback das caixas, dos PAs. Então, veja bem, isso aqui só vai acontecer para a gente que já escolheu, para a gente que já decidiu, olha, mesmo com perda, mesmo com problema em casa, mesmo com dificuldade, né, eu acho que eu já até falei isso aqui. Quando eu decidi mesmo ser crente, me converter, eu fui o primeiro da minha família. E o meu pai, a princípio, ele falou assim, não, isso é fogo de palha, isso aí, vamos dar uns meses aí, logo ele vai esquecer desses negócios aí, dessas crentanças, ele chamava de crentança, vai esquecer logo essas crentanças. Só que o negócio foi ficando mais sério, porque eu conheci a Deus, não foi uma adesão à religião. Você sabe a diferença entre aderir e converter? Obrigado, irmã. Vou perguntar de novo, você sabe a diferença entre aderir e converter? Aderir, você adere ao islamismo, você adere ao espiritismo, você adere a qualquer religião, porque é uma questão assim, só intelectual. Mas a conversão é uma catarse, é um processo interior, é uma descoberta de Deus. Mas não é com os sentidos exteriores, ao que você pega, cheira, sente, mede, né? E nem também só a alma, porque Deus não é um pensamento para estar na sua cabeça. Deus não é um sentimento para estar nas suas emoções. Deus é um ser espiritual. E esse ser espiritual, quando se revela, produz uma revolução. Então, irmãos, eu me converti mesmo. Era garoto de tudo, 3 anos, 12 anos, 13 anos, buscando a Deus. E eu não perdia uma. Eu estava em todas. Aí o meu pai, quando ele percebeu que realmente aquilo era sério, eu percebi que o meu pai me deletou do relacionamento dele. A decepção foi tão grande. E algumas vezes ele soltava algumas tiradas. Nossa, eu achava que você era tão inteligente. Mas olha aí com quem que você anda. Você anda só com cafuçu, chapéu atolado, esses crentes brega, esses caras tudo abotoado, com a mente abotoada, tudo burro. Né? E assim, foi uma decepção para ele. E o que aconteceu? Eu perdi o meu pai, literalmente. Eu perdi o meu pai quando eu me converti. Então veja bem, antes de você entrar no verso 7, você precisa entender o seguinte: escolher o Senhor e largar a família do faraó vai ter custo. Vai ter custo de amizade, vai ter custo de rótulo que vão pregar em você e não vai descolar mais. Vai ter perda, prejuízo, vai ter algum grau de sofrimento, dependendo do tipo de família, dependendo de qual meio você vem, vai ser mais dolorido ou menos dolorido. Né? Tem famílias assim, viram uma balbúrdia depois que alguém de fato se converte, porque a questão é espiritual. Então, eu quero perguntar, você escolheu mesmo o Senhor? Pergunta ao seu vizinho, você escolheu mesmo o Senhor? Então o versículo 7 é seu, fala para ele isso. E o que o versículo 7 fala? Presta atenção, olha aqui. Estamos nós aqui, largamos o Egito, deixamos lá a vida velha, né, as comidas velhas do faraó, as porcariadas lá do capeta, do capirota, do inferno lá, dos quintos dos infernos, largamos e viemos para a casa de Deus. E agora o que nós queremos? Nós queremos ser uma geração
é o que Moisés queria aqui no verso 6 para o verso 7. Eu quero mais. Quem quer mais aqui? Mas quem quer muito mais? É o caso dele. É o caso de Moisés. E aí, para caminhar rumo às profundezas, ele estabeleceu esta sequência de princípios aqui. Quais são? Primeiro, ele estabeleceu um hábito, diga um hábito, de armar para si a tenda da comunhão, fora, bem longe do arraial. Então, primeira coisa que você precisa fazer, você tem que ter um encontro diário pessoal com Deus. Não tem substituto isso. Não é pastor que vai fazer isso para você. Não adianta você estar numa igreja poderosa. Sabe, se você vai ser levado a reboque, você não vai crescer, você vai ficar para trás, e as pessoas vão, novo convertido, gente que você ganhou para Jesus, logo logo está liderando célula, logo logo virou discipulador, logo logo virou obreiro, e você está lá no lenga-lenga. Por quê? Porque isso aqui é princípio. Então veja bem, essa tenda da comunhão, ou tenda da congregação, não é o tabernáculo. O tabernáculo vai ser erigido alguns capítulos depois. Essa tenda aqui era um quarto, uma tenda literal, que Moisés armava fora da muvuca, porque ele queria ter encontro com Deus, ele queria ter comunhão com Deus. Mas em que base ele se encontrava com o Senhor? A Bíblia diz, costumava Moisés tomar a tenda e armá-la para si. O que essa palavra costumava fala? É costumou? Ele fez uma vez? O que costumava? Um hábito. Fala para o seu vizinho, um hábito de encontrar-se com Deus sempre. Então deixa eu te falar, não tem outra alternativa. Você quer uma coisa mais profunda do que essa? Óbvia. O que é tão óbvio? Você tem que ter o seu encontro pessoal com Deus, ponto. Se você não tiver, olha para mim, o seu encontro pessoal com Deus, você não vai crescer. Esse negócio de profundidade é só neura, é só maionese, é só upa-upa, festança, show, debaixo dos caracóis dos cabelos de Jesus. Você não vai sair disso. Então veja bem, o primeiro postulado básico, prático e tem preço, significa, eu vou tirar um tempo pessoal com Deus, ponto. É meu tempo com Deus. Tem dia que eu sinto, tem dia que eu não sinto, tem dia que eu não sinto nada, tem dia que eu não quero, tem dia que eu estou com a avó atrás do toco, tem dia que eu estou agitado, tem dia que tem muita coisa que fazer, tem dia que eu estou apaixonado, tem dia que eu choro, tem dia que eu não choro, tem dia que não acontece nada, sabe, independente do sabor do tempo. Isso significa, eu preciso armar a minha tenda. E aí você vê algumas coisas. Costumava Moisés tomar a tenda e armá-la para si, diga, para mim. Irmão não cuida do outro, discipulador não cuida, não resolve para outro, pai não faz isso para filho, filho não faz para pai, marido não faz para mulher, mulher não faz para marido, ninguém faz para ninguém, pastor não faz para ovelha, ovelha não faz para pastor. Isso é uma questão sua. Diga, minha. Exclusivamente minha. Então, sabe, Moisés costumava, era um hábito, tomar a tenda e armá-la para si. Gostaria que você olhasse bem nos olhos do seu vizinho e falasse, meu irmão querido, se você não cultivar esse hábito de encontrar com Deus por uma decisão só sua, ninguém vai poder te levar à profundidade em Deus. Armá-la para si. E aí a Bíblia mostra como é que ele fazia para ele continuar armando a tenda, continuar tendo vontade de encontrar com Deus. Se você começar a buscar Deus, e a sua tenda é o seu quarto, é um lugar que você vai escolher para encontrar com Deus, antes de ir para o trabalho, para a escola, ou no horário de almoço, ou meia-noite e meia, depois que está todo mundo dormindo, sei lá onde é que é a sua tenda, é um espaço especial que você criou para encontrar com Deus. Agora presta atenção, a Bíblia diz que ele fazia isso bem longe, fora do arraial. Significa que se você for fazer isso no meio da bagunça, do burburinho, da muvuca, dos rolos, das confusão, das vozes diárias, você não vai conseguir sustentar isso por muito tempo, porque alguém vai bater na porta, hora do café,
hora de ir para a aula. O que você está fazendo aí dentro, trancado há tanto tempo? Meu filho, você quer um ovo frito? Meu filho, os meninos chegaram com a bicicleta aí, você vai andar de bicicleta hoje com eles? Hoje é sábado, não vai jogar bola não? Meu filho, o telefone está tocando. Você está com o celular aí? Você não consegue armar a tenda fora do arraial, a menos que você faça isso bem longe. O que significa esse bem longe? Como é que você pode fazer esse bem longe? Se você vai orar no seu quarto, se o seu escritório é o lugar que você vai buscar a Deus, organize-se, desliga o celular, conversa com as pessoas. Olha, esse momento eu quero ter privativo, por favor, nem o adido cultural da embaixada do Bangladesh eu atendo. Pode vir o Papa Benedito XVII, que eu não falo com ele. E se for o pastor Luiz ou Naor, eles vão entender que eu estou orando. Agora é o seguinte, para abrir essa porta tem um atestado médico. Porque senão nós vamos ter um problema. Estou brincando, evidentemente. Então, do que nós estamos falando? Se você não se resguardar, as necessidades das pessoas vão te atrapalhar toda hora. As pressões das pessoas vão te atrapalhar toda hora. A agitação das suas emoções, a agitação da sua alma vai te atrapalhar toda hora. Os compromissos do dia vão te atrapalhar toda hora. Aquilo que te deixa para baixo vai te atrapalhar toda hora. Ou aquilo que te empolga vai te atrapalhar toda hora. E finalmente você não vai sustentar isso muito tempo. E o projeto de caminhar para as profundidades, foi para o beleléu. Porque não tem outro caminho. Bem que eu gostaria de te dar uma pílula dourada para a profundidade. Aí a gente fazia uma fila aqui, eu falava, pílula dourada, você, eu ponho lá. Pílula dourada, põe lá. Pílula dourada da profundidade, põe lá. E todo mundo sai daqui profundo. Mas não é assim. Ou você vai orar e buscar a Deus para você, ou não tem cura, não tem saída. Obrigado pelos 7 amém que eu ouvi aqui. Agora está fora de hora, está vendo, Rogério? Ok. Então Moisés aprendeu isso. Primeiro ele recusou o mundo, ele fez algumas escolhas e ele descobriu, para eu caminhar com esse Deus, eu preciso de buscá-lo todo dia. Eu preciso ter uma tenda para mim, fora dessa bagunça, fora da crentaiada, fora do rolo da célula, fora do discipulado, fora da minha mãe, meu pai, minha tia, minha avó, o periquito, o gato, o cachorro e o papagaio, fora de televisão e jornal e rolo. Eu tenho que ficar longe do arraial. Se eu não estiver longe do arraial, eu não consigo sustentar isso por mais do que alguns dias. Mas aí uma coisa bonita começa a acontecer, presta atenção. Quando a Bíblia fala que costumava fazer isso, significa um tempo aí que nós não sabemos quantos anos. Significa que isso aqui foi um hábito que Moisés praticou por muito tempo. E o que acontece durante as primeiras semanas, primeiros meses? Tem dia que flui, tem dia que não flui. Há ocasiões que a coisa acontece, há ocasiões que ela não acontece. Sabe? Mas não tem nada de tão extraordinário. Mas vai chegando o ponto que o céu pesa. Porque a sua oração é como o vapor da água que vai carregando as nuvens de chuva. Chega um ponto, aquilo que você gerou em oração, chove sobre você. Agora tem gente que quer chuva, mas não ora na hora, não busca a Deus. Sabe o que vai acontecer com você? Você vai ficar na sequidão. A vida mais seca do que a língua de papagaio. Seco. Mas é interessante que no desdobramento, à medida que Moisés fazia isso, você vê o verso 9. Uma vez dentro Moisés da tenda, a coluna de nuvem descia. Irmãos, o que acontece quando nós chegamos aqui, né? Hoje de manhã, qualquer momento que você chega, quando você se volta para o seu espírito, está lá a nuvem. É perceptível essa nuvem. Eu percebo essa nuvem muito facilmente. Fluir de Deus. A tal nuvem é um fluir de Deus. E essa nuvem, ela vai vir mais ou menos, depende de você. Agora o que era interessante aqui, o que provocava o fluir da nuvem, o descer da nuvem, é Moisés entrar na tenda. Moisés entra na tenda, a nuvem desce.
Se Moisés não entra na tenda, nuvem não desce. Então eu quero perguntar aqui algo prático. O que é causa? O que causa a nuvem descer? O que provoca a descida da nuvem? E o que é o efeito? Moisés entra, a nuvem desce. Se Moisés não entrar, nuvem não desce. Então fala para o seu vizinho, se você não entrar na tenda, não tem nuvem na sua vida. É por isso que tem gente que não flui nada. Um fala as mesmas verdades, mas aquilo produz uma explosão. O outro fala as mesmas verdades, mas parece que é papagaio. Porque um tem nuvem, o outro não tem nuvem. Você é alguém que traz a nuvem de Deus? Sabe, irmãos, isso fala desse fluir dessa presença, desse agir de Deus. Uma vez dentro Moisés da tenda, descia a coluna de nuvem. Vou te falar, à medida que você torna isso um hábito, de entrar no seu quarto para estar com Deus, em fé, Senhor, eu estou aqui porque eu estou em busca de mais comunhão, mais intimidade, mais profundidade contigo. E eu estou aqui para te servir. Eu estou aqui para servir na presença. Eu não estou aqui porque eu quero o que o Senhor tem para me dar. Eu estou aqui por causa do Senhor. Você vai tocar um violão, você vai pôr um CD para tocar e vai adorar a Deus, ou você vai simplesmente estar ali amando o Senhor sem falar palavras, ou você vai adorar, ou você vai fluir como sacerdote, ou como guerreiro, ou como profeta. Sabe, há várias nuvens que vão fluir à medida que você está dentro da tenda. Fluir como profeta, você vai começar a profetizar. Eu declaro sobre a minha célula que Deus virá numa medida mais poderosa. Proclamo o crescimento e o avanço das minhas células. Você está fluindo nessa nuvem, mas numa atividade profética. Você pode quebrar a cadeia, você pode, ou simplesmente trabalhar como sacerdote ali diante de Deus. Sacerdote lida com a presença, pela própria presença. Estou aqui para te amar, Senhor. E você ama o Senhor, e está ali, gasta um tempo com Ele. Então veja bem, isso era um hábito de Moisés. Eu quero perguntar, é o seu hábito encontrar com a nuvem regularmente? Amém é o que eu quero ouvir, mas eu quero saber se isso é real mesmo, lá na segunda-feira à tarde, lá quinta-feira à noite, lá no sábado de madrugada. Percebe? Então, veja bem, isso aqui é um caminho, e vai observando como a coisa vai ganhando mais profundidade, não é esse o nosso assunto? No verso 11, a Bíblia usa uma outra expressão interessante, falava o Senhor. A Bíblia não diz falou, uma vez, a Bíblia diz falava, significa que era um hábito normal, Moisés ouvir de Deus. E aí, deixa eu te falar, à medida que você faz as escolhas que ele fez, à medida que você tem essa tenda onde você encontra com o Senhor, à medida que você decide isso, o que vai acontecer? Além dessa nuvem se tornar um lugar comum, se tornar o seu hábito pessoal, particular, foro íntimo, Deus vai começar a falar com você. Posso ouvir um amém? Amém. Eu quero perguntar, qual foi a última vez que você ouviu de Deus? Ah, Deus fala com o meu líder de célula. Eu não perguntei isso, eu perguntei para você. Deus fala com o pastor Aloysio. Nossa, todo dia, às 6:30 da manhã até às 8:30, Deus está falando com o pastor Aloysio. Graças a Deus eu estou aqui, tem todos os CDs dele, desde 1997. Glória a Deus que Deus fala com o pastor Aloysio. Mas eu quero perguntar, Deus fala com você? Se Deus não fala com você, nós temos um problema de entupimento. Está entupido. Pergunta para o seu vizinho, você está entupido ou Deus fala? Eu vou te falar quando, ouça, eu vou te falar quando Deus não fala. Olha para mim. Porque o meu interesse é que Deus fale com você. Então, se você descobrir que Deus não fala e por que Ele não fala, você pode tomar providência. Deus não fala quando nós não estamos dispostos a ouvir o papo dele. Eu estou a fim de conversar sobre o meu papo, as minhas coisas, aquilo que eu quero, que eu gosto, que eu desejo, que é importante. Eu vou falar do meu time, do meu povo, das minhas coisas.
eu vou dizer uma coisa, você conversa com alguém que fala, só das coisas próprias dele. Você olha assim, a pessoa te cansa só de você olhar para ela. Aí você deixa ela falar. Fala até espumar o canto da boca, minha filha. Vai, cansa. Até cansar as articulações aqui, ó. Fala, pode falar. Mas você vai falar alguma coisa? Por quê? Porque aquele cidadão ou cidadã não está pouco ligando por aquilo que você tem para falar. Eu não vou falar com você sobre a minha vida, sobre aquilo que é importante para mim, se você não demonstrar que você está disposto a ouvir. E isso é o que eu estou falando, não é em 2 minutos e meio, é andar com Deus. Tem a ver com você andar nessa nuvem e falar, Senhor, eu estou aqui para te ouvir. Sabe o que eu fiz algumas vezes? Aliás, muitas vezes. Às vezes eu ficava lá só aguardando em Deus. Senhor, eu estou aqui para te ouvir. E eu ficava calado. Às vezes 5 minutos, às vezes 10, às vezes meia hora, às vezes 1 hora, às vezes muito mais tempo do que isso. E o que eu estou provando para Deus? Senhor, flui na minha vida numa medida maior. Estou aqui para te ouvir, mas estou mesmo. Conta para mim qual que é o seu time. Está caindo para a 2ª divisão ou está subindo, Senhor? Como é que está? Eu quero torcer para o seu time, Senhor. Eu quero estar junto com o Senhor. Então veja bem, para Deus falar, você tem que estar com esse coração para ouvir dEle. Porque Deus não é uma porta e nem um poste. Deus sente diante dos seus estímulos, diante das suas atitudes, do seu investimento, ou da sua falta de investimento, ou da sua falta de atitude. Deus não é uma porta. Fala para o seu vizinho, Deus sente e Deus responde. Então, queridos, presta atenção. Nós mudamos de nível aqui. Primeiro Moisés fez as escolhas que ele fez lá. Depois ele criou esse hábito de armar a tenda para si, fora bem longe. Depois ele começou a ter esse hábito costumeiro de entrar na tenda e fluir na nuvem. E depois Deus começou a falar com ele. Olha a sequência das coisas. Querido, é assim que vai acontecer com você. Mas eu lembro quando Naor converteu, e ele era novo na igreja, tudo. As nossas conversas eram as conversas assim, meio superficiais, né? Mas à medida que a gente começou a caminhar um pouquinho mais próximo, nós começamos a conversar sobre coisas mais profundas. Hoje nós conversamos sobre qualquer coisa. Esse processo também cresce, porque a Bíblia diz aí no verso 11, falava o Senhor com Moisés, depois o Senhor começou a falar com Moisés face a face. O que significa falar face a face? Carlinhos, pastor Carlos, você pode subir aqui, por favor? Falar face a face significa ganhar proximidade. Olha onde ele está, ó. Ele está a 5 metros de mim. E ele vai chegando, e nós estamos caminhando junto. Faz de conta que ele é Deus, e eu sou Moisés. E ele fala comigo, peraí. Fala comigo daí. Hã? Ah, você quer falar? Fala mais alto que tem muito som aqui. Estou ouvindo, mas assim, às vezes eu não estou entendendo direito o que você está falando. Fala mais alto. Ah, tá. À medida que eu estou dentro da nuvem e cultivo e faço investimento no meu relacionamento com Deus, diga investimento no relacionamento com Deus. Ele não apenas fala comigo, mas vai chegar um tempo que ele vai falar face a face. Ele não vai falar face a face, se primeiro você não decidir largar o Egito. Se em segundo lugar você não decidir armar a tenda fora, bem longe, para ter uma comunhão costumeira com o Senhor. Ele não vai falar face a face se você não aprender a fluir e a ter prazer, deleite nessa nuvem, nessa presença. E ele não vai falar face a face se ele primeiro não começar a falar. Falar face a face já é um nível mais profundo de quem começou só falando. Ei! Deixa eu ver se eu conheço alguém aqui que está mais longe. Deixa eu ver. Alguém que está mais longe aqui.
Nossa, acho que eu não estou enxergando direito. O Lucas. Cadê o Lucas? O Lucas está ali. Ô Lucas! Fica de pé aí, meu irmão. E eu vou falar agora sem microfone. Fica de pé, Lucas, por favor. Ô Lucas, está me ouvindo? Mais ou menos? Vou falar mais alto. Agora está ouvindo? Sabe, ninguém vai falar, olha para cá, face a face, se primeiro não começar a falar. E agora, sabe o que é falar face a face? Não há mais barreiras entre nós. E sabe qual barreira que pode haver? Minhoca na sua cabeça, o diabo jogando coisa, Deus não está te ouvindo, você é porco, nojento, safado, miserável, sem vergonha, e agora virou crente, e você está achando agora que Deus vai te ouvir fácil de jeito? Cala a boca, diabo, porque até quando você está errado, você está certo, você está errado. Sabe, rompe com isso. Então, não vai ter mais barreira aqui, porque você vai aprendendo a lidar com as coisas, e no exercício do relacionamento com Deus, o que era só uma fala, vai se tornar face a face. Eu vou dizer como é que é uma fala face a face. Primeiro, não é com qualquer pessoa, é muito íntimo já. Eu falo face a face só com os meus filhos, com a minha esposa, com mais ninguém. Estou falando de gente viva. Falar face a face chega num ponto que você sente o cheiro do hálito da boca do outro. Moisés falando face a face com Deus, Deus era capaz de falar o que Moisés comeu no café da manhã. E Moisés era capaz de falar: Senhor, o Senhor comeu pão de alho hoje. Porque isso fala dessa intimidade, eu conheço detalhes do dia a dia do outro. Então falar face a face é uma evolução, é um nível mais profundo de quem começou só falando. Não tem mais barreira. O falar face a face significa não há mais barreira. Mas a Bíblia diz uma outra coisa. No mesmo versículo 11, olha aí. Falava o Senhor com Moisés como quem fala a um amigo. Opa! O que você fala a um amigo, Naor? O que você, meu irmão, minha irmã, fala a algum amigo que você não fala a outros que não são amigos? Primeiro, eu só vou compartilhar com Carlos César como amigo se eu tenho segurança, ouça, que ele quer ouvir o que é importante para mim. Se ele não quer ouvir o que é importante para mim, ele não é meu amigo. E sabe qual que é o nosso problema? Porque nós não ouvimos de Deus e nem nos tornamos amigos de Deus, porque eu não estou muito afim de ouvir a conversa de Deus, o papo de Deus. Eu não quero muito ouvir o papo de Deus. Ele vai falar de evangelismo, de eu salvar os perdidos que se lasca tudo. Eu quero a minha vida tranquila, eu quero ir para o céu pela Varig tranquilo. Sabe, eu quero perguntar para você, presta atenção, olha aqui. Deus é seu amigo? Você pode, será que Deus, eu vou pedir, Senhor, por favor, vira o ouvido aqui, porque a gente quer conversar sem o Senhor saber. Então ouça, vamos falar, vamos supor que Deus não está ouvindo a gente aqui. Se Deus fosse qualificar você, Ele diria a seu respeito que você é amigo dele. Sabe, se você não estiver interessado no que pesa no coração de Deus, você não pode falar que é amigo. Amigo tem a ver com ter mesmos valores, mesmo estilo de vida, mesmas prioridades, torcer mais ou menos para o mesmo time, né? ter as mesmas crises, os mesmos alvos, o mesmo projeto existencial. Deus não vai dividir com você aquilo que é precioso para Ele, mas que para você não vale nada. Ele não vai dividir. E você não será amigo de Deus. Por que Moisés se tornou amigo de Deus? Porque ele passou a atender os detalhes. Eu quero te agradar. Um amigo procura agradar o outro. Um amigo procura preservar o outro. Um amigo procura proteger o outro. Um amigo procura defender o outro. Um amigo procura servir o outro. Um amigo procura o bem-estar do outro. Nesse processo, Moisés se tornou amigo de Deus. Sabe? Obrigado, querido. Eu quero perguntar, Deus fala com você? Mas Deus fala face a face?
E Deus chegou à posição de falar como quem fala a um amigo. Vou dizer uma coisa para você, algumas vezes Deus já dividiu coisas muito íntimas do coração dele comigo, mas eu quero mais. E essa é a câmara exterior, que mostrou tudo que acontecia do lado de fora. Mas agora tem uma câmara interna lá dentro da tenda. Vamos ver lá no verso 13. Aí Moisés já falava com Deus muito tempo e tinha uma comunhão boa, já era amigo um do outro. Ele chegou num ponto e falou: isso está muito bom, mas está pouco. Diga, está pouco. Quem quer mais profundidade do que apenas ouvir a voz de Deus? Vocês não deixaram nem eu falar. Então deixa eu repetir, quantos querem mais profundidade que vai além do apenas ouvir a voz de Deus? Eu posso ouvir a voz de alguém e nunca ter nada com essa pessoa, nunca ter muita intimidade com essa pessoa, fico apenas em ouvir os conceitos, o coração, mas eu não pego, eu não vejo, não vivo com ela. E aí no verso 13, depois de muito tempo, esse processo durou muito tempo, Moisés fala para Deus: Senhor, eu quero conhecer a maneira do Senhor operar, eu quero conhecer os teus caminhos. Verso 13, agora pois achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faça saber nesse momento o teu caminho. Significa como? Na hora eu não quero ser só seu amigo não, eu quero que você fale para mim o jeito que você vive, o jeito que você trata sua mulher, como é que você cria seus filhos, como é que você aplica o seu dinheiro, Naor, que tipo de posicionamento você tem que eu preciso ter também, como é que você lidera seus líderes, quais são as estratégias que você usa para o crescimento das suas células, como é que é a sua vida com Deus, me ensina a jejuar como você jejua, eu quero conhecer a sua maneira de operar, mais do que ser seu amigo, torcer pelo mesmo time, saber onde é que você mora, gostar de você, tirar férias com você, ir para a churrascaria com você, né, assim, ver a obra de Deus crescer junto, partilhar alegrias e pressões. Mais do que isso, mais do que ser seu amigo, agora eu quero conhecer os teus caminhos, Naor. Me ensina, seja o meu mentor, seja o meu coach, seja o meu personal trainer, seja a pessoa que vai investir no meu potencial, me ensina o teu caminho. Foi o que Moisés chegou, falou: olha, é muito legal te ouvir, mas agora eu quero saber como é que o Senhor opera, e me ensina como o Senhor opera. Olha só, já é um nível mais profundo. Isso fala de igrejas que têm revelação na palavra, igrejas que conhecem os caminhos de Deus, não é aquelas palavras que é só interpretação de texto. Sabe que tem igreja que faz só interpretação de texto, qualquer professor de português faz a mesma coisa, pega o texto, quem que é o sujeito? Jesus, o que ele fez? Isso, aquilo, para onde ele foi? Ponto A, B, C, D, conclusão, ele curou o enfermo. Nossa, que ótimo, tá, grande coisa. Eu quero conhecer os caminhos de Deus. E Moisés, então, entrou nisso, sabe, por muito tempo ele degustou nisso. Eu recebi um correio eletrônico, né, restauração da palavra, a origem da estrela de Davi. Falei: nossa, mas isso é profundo, hein? E falando lá, e tem gente assim que se lambuza com o negócio, né, acha que tem coisas assim que são tão pueris, como se fosse aquilo tão profundo. Tinha um irmão aqui em Goiânia, daqui de Goiânia, ele escreveu um livro, Jesus morreu numa quarta-feira, e batia a boca, ia ali para a Casa Betânia, na rua 3 ali, ó, aí ficava lá na porta lá da livraria Betânia, batendo boca com os outros, vendendo o livro dele lá, Jesus morreu numa quarta-feira, sabe, passou décadas defendendo que Jesus morreu numa foi para a cruz numa quarta-feira, mas e aí? Será que é isso? Então, nós corremos o risco, às vezes, de degustar muito da palavra, e a palavra ser o fim em si mesmo, revelação da palavra ser o fim em si mesmo. Nós temos um verdadeiro prazer em descobrir revelações e princípios da palavra, mas Moisés chegou nesse nível, andou nisso, experimentou de Deus, ganhou esse platô, essa posição. E aí chegou um ponto e falou: Senhor, está muito maravilhoso isso, mas eu quero uma coisa mais. E aí ele fala no verso 15: então disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Uau, o cara está tão amigo de Deus que ele começou a ficar metido, ousado, olha só, mas é uma santa ousadia.
é uma ousadia que vai na direção do que Deus quer. E ele está falando aqui, olha, eu conheço a nuvem, eu já tenho o hábito de ter comunhão com o Senhor, o Senhor já fala comigo há muito tempo, já fala pertinho, face a face, fala como amigo, eu conheço teus princípios, tem revelação na tua palavra, mas agora eu quero a presença. Onde eu chegar, a presença chega. Onde eu tocar, a presença toca. Quando abrir a minha boca, a presença flui. Eu quero irradiar essa presença. Eu quero sentir essa presença. Eu quero fluir essa presença. Não abro mão mais dessa presença. Esse negócio de speed vagalume, um dia tem, outro dia não tem, um dia tem, outro dia não tem, não quero mais. Agora é todo dia que eu quero essa presença. É poderosa. Eu desejo isso. Definitivo. Sabe? Você tem que chegar nessa posição. Não abro mão da percepção da presença. Quando eu acordo, eu já percebo a presença, sinto a presença. Quando eu dou graças num café, está ali o fluir da presença. Quando eu estou terminando o dia, quando eu estou com a cabeça para dormir, eu estou fluindo na presença. A presença é o meu lugar comum. Debaixo do chuveiro eu estou fluindo na presença. Indo para o trabalho, dirigindo o carro, ou de bicicleta, ou de ônibus, está ali a presença. E o fluir da presença. Irmão, só de falar isso, eu sinto o fluir do Espírito. Só de mexer com isso, só de falar dessas coisas. Agora, deixa eu te dizer, presença de Deus, desculpa Carlinhos, faz favor, me ajuda aqui a pregar. Antes ele é Deus, eu sou Moisés. E aí, ele falava comigo, depois começou a falar face a face, depois começou a falar como um amigo. Agora eu conheço os caminhos de Deus. Eu sei como que Deus opera, eu sei os princípios de prosperidade, princípios de guerra espiritual, princípios de fé, princípios de revelação, princípios de andar no Espírito. Eu sei como agir em casa, como criar filhos, como investir a minha vida na vida da minha esposa, morrendo por ela. Eu aprendi os caminhos de Deus. Mas veja bem, e aí chegou num ponto e falou, eu quero a tua presença. E aí, ter a presença é ter algo externo, é ter algo assim que eu conto com ela, né, com esse fluir, com essa presença, com esse ser que envolve a minha vida, que é Deus. Mas chega num ponto, eu falo, Deus, está muito bom esse negócio de ter sua presença, mas eu não vejo o Senhor, eu não pego o Senhor, nunca toquei no seu rosto. O Senhor para mim é uma percepção divina, mas que não é tangível na minha humanidade. Sabe o que Moisés chegou ao ponto de falar para Deus, e ele deixou Deus sem fala? Ele falou, eu quero a tua glória. Quero a tua glória. Obrigado, mano. Senhor, está muito bom a tua presença, mas eu quero tocar na tua face. Quero te ver. Quero te levar para casa. Eu quero casar com o Senhor. Eu quero beber do Senhor e sentir que eu e o Senhor somos uma coisa só. Em outras palavras, eu quero a tua glória. Diga glória. Quando você quer falar daquilo que é o cerne de Deus, é a glória de Deus. E aí tem um problema, e Deus ficou com um problema grave para resolver. Sabe, com muita reverência eu vou falar isso, tá? Por favor. Deus, por conta daquela época, que não era a época dele revelar o Espírito Santo residente, porque ninguém nascia de novo naquela época, Jesus não tinha vindo ainda. Deus teve que fazer uma gambiarra. Deus teve que fazer um quebra-galho. Moisés, é o seguinte, você me deu um problema agora. Eu não posso mostrar minha glória para você, porque você não tem estrutura para aguentar. Não é compatível. Você tem que nascer de novo. Isso vai ser possível só muito tempo depois. Então vamos fazer o seguinte. Para resolver provisoriamente, vamos dar um jeitinho. Vou pôr você aqui na fenda dessa rocha, atrás dela. Eu vou tampar a mão. E eu vou passar de costas rapidinho que você vai me ver. É só isso. E Moisés não reclamou, porque era o que era possível naquele momento. E se você vai ver o capítulo 34, a partir do verso 29, só com isso, a glória de Deus
irradiou, se é que nós podemos dizer isso, saturou a vida de Moisés, que o rosto dele começou a brilhar. A glória que só estava com Deus começou a fluir a partir de Moisés. No nível tão incomodava tanto aquilo que ele teve que pôr lá um chapéu. Eu acho que aquele povo muçulmano lá usa aquela panaiada na cabeça. Eu acho que deve ser influência de Moisés, não é não? A panaiada enrola aqui, enrola para cá e tal, e joga um pano. Sabe, a Bíblia diz que Moisés teve que pôr um véu porque incomodava as pessoas. O povo tinha que ir todo mundo de óculos escuros falar com Moisés, porque a glória de Deus estava lá. Irmãos, esse nível tão pequeno de experiência com a glória de Deus provocou isso. Mas sabe, é interessante que eu já ministrei, como já compartilhamos isso antes, né, mas eu gostaria de levar você a ler comigo 2 versículos aqui muito chaves nesse processo. 2 Coríntios 4. Abra sua Bíblia, por favor, lá. Segunda Coríntios 4, verso 6. Deixa eu te contar a minha experiência com esse versículo aqui. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos faria lembrar de todas as coisas que Ele nos ensinou. Um dia eu estava de bobeira, eu não estava orando, eu não estava meditando na palavra, eu não estava fazendo nada que a gente pode chamar assim de altamente espiritual. Eu estava na administração lá da igreja, pensando nas coisas naturais. De repente, a voz do Senhor veio no meu coração: a glória de Deus se revela na face de Cristo. Eu falei, meu Deus, onde é que está escrito isso? Será que eu estou inventando? Isso está escrito na Bíblia? Eu fui procurar uma chave bíblica para ver se isso estava na Bíblia. E não é que estava, e está aqui. A Bíblia diz lá na parte B do versículo 6: Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Meu Deus, a glória de Deus ganhou, ouça, a glória de Deus ganhou cara. A glória de Deus ganhou feição terrena, se materializou. A glória de Deus, que era imaterial, só divina, ganhou face. E o mais maravilhoso está lá no capítulo 17 de Mateus. Quantos acham que Deus é fiel? E quantos já experimentaram a fidelidade de Deus? Mas presta atenção. Vou fazer um teatro aqui. Naor, você pode subir aqui em cima? E o mano aqui, por favor, querido. Agora eu sou Deus. Tá bom? Fica aqui, Naor. O irmão fica de lá. Então veja bem, eu sou Deus e ele é Moisés. Moisés pede para ver minha glória. Fala: Senhor, eu quero ver a tua glória. Lembra da história? Lembra da história lá que, ó, vamos fazer o seguinte, eu não posso revelar minha glória, porque enquanto você está vivo aqui, você não tem estrutura para isso. Moisés partiu com o Senhor, morreu e está lá na eternidade. Irmãos, 1400 anos se passam. Quanto tempo? É muito tempo, é 3 vezes a história do Brasil quase. 1400 anos. E a Bíblia diz que um ente santo começou a habitar sobre a terra. A Bíblia diz, reconhecida em figura humana, a semelhança de carne pecaminosa, Filho de Deus, Filho do homem. E o versículo 6 de 2 Coríntios 4 diz que a glória de Deus começou a se revelar, ou se revelou na face de Cristo. Pastor, na hora que é Cristo. Então a glória de Deus se revelou na face de Cristo. Aí em Mateus capítulo 17, acontece o seguinte: Deus escolhe Pedro, Tiago e João. Lembra do 6º nível ontem? Moisés foi um cara de crise ou não foi?
Olha só o nível. Estamos falando de nível de profundidade aqui. Deus vai lá em Moisés e fala assim: filho, você está lembrado quando há 1400 anos atrás você pediu para ver minha glória? E eu não pude revelar a você. Eu tive que colocar você na fenda da rocha, tampar com a mão, passar de costas e bem rápido. Lembra disso? Vem aqui agora na terra, Moisés, porque eu quero te revelar algo. Você pediu para ver minha glória? A minha glória ganhou rosto. A minha glória ganhou cara, ganhou face. Eis aqui minha glória, Moisés. A glória de Deus na face de Cristo. Você quer ver meu rosto, Moisés? Você quer ver meus olhos? Você quer ver minha boca? Você quer ver como eu caminho? Você quer ver como eu ando? Eis aqui a minha glória revelada na face de Cristo. Irmãos, se isso não é fidelidade, eu não sei o que é. Uma oração, um pedido de alguém íntimo de Deus, de 1400 anos. E Deus lembrou e veio revelar para Moisés a glória dele. Onde é que acontece isso? Obrigado, irmãos. Em Mateus 17, no episódio da transfiguração. Olha o que a Bíblia diz: 6 dias depois, tomou Jesus consigo Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte, e foi transfigurado diante dele, e o seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz, e eis que lhe apareceram Moisés e Elias. Elias é outro departamento, fica para outra pregação. Mas que fidelidade! Agora veja bem, do que nós estamos falando aqui? Nós estamos falando de profundidade. E eu pergunto, para que a glória de Deus ganhou cara? Para que a glória de Deus foi revelada na face de Cristo? No outro lugar a Bíblia diz que essa glória, lá no capítulo 14 de João, viria morar dentro de você. Diga, dentro de mim. A glória de Deus que ganhou cara veio habitar dentro de mim. Agora hoje eu posso ter mais do que Moisés jamais sonhou ter, porque ele apenas viu a face de Cristo. Eu carrego Cristo no meu espírito. Quando eu chego, Cristo chega dentro de mim. Quando eu saio, Cristo sai. Quando eu toco, Cristo toca. Quando eu imponho as minhas mãos, a virtude dele que está em mim flui. Quando eu abro a minha boca, a voz dele pode fluir. Quando eu abençoo, é ele abençoando. Agora veja bem, para qual propósito? Para uma anestesia, para um nirvana de Moisés. Ele quer ter assim um êxtase pessoal. É isso, o propósito final é esse. Ele quer encontrar o nirvana. É isso que ele quer? Qual que é o propósito? Que as pessoas lá fora que buscam Jesus possam encontrá-lo ao olhar o seu rosto. Tinha um amigo nosso, existe, está aqui, mora aqui em Goiânia, Naor, é amigo dele até hoje, Hugo. E eu vinha de um tempo assim, orando muito, jejuando muito, buscando muito a Deus e tomando muita cruz. E Deus é um Deus de medida, gente. Se você faz isso muito, você vai ter muito. Se você faz isso pouco, vai ter pouco. Se não faz nada, não tem nada. E não é garantido que você fez em 1910, você vai ter hoje. Você tem que continuar fazendo, tem que ser a sua prática. Por isso costumava armar a tenda fora, bem longe do arraial. Por isso tem que ser um hábito. Então era uma época assim que eu estava investindo tanto. E esse irmão, um dia ele chegou para mim e falou: Marcelo, eu acho que eu nem era pastor ainda. Ele falou assim: Marcelo, eu não
posso olhar para você. Porque toda hora que eu olho para você, eu vejo tanto o Senhor, eu vou às lágrimas. Irmãos, aquilo me abençoou tanto. Porque a visão que eu tinha de mim, até alguns anos antes, é que eu era uma casca grossa. E como resultado natural do possuir, do fluir de Deus em mim, uma pessoa que eu respeitava muito, um cara inteligente, um homem de Deus, um moço santo, comprometido com o Senhor, testificou isso. Tinha uma outra pessoa, era irmã do Gilberto, da Irene aqui. Essa irmã, eu não posso sentar perto de você. Eu sento perto de você, eu começo a ficar cheia. Daqui a pouco, uau! Porque a presença de Deus flui. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Esse habitar de Deus, segundo Efésios, pode crescer na sua vida até transbordar. Pergunta para o seu vizinho, qual é o seu nível em Deus? Onde você parou? Por que parou? Parou por quê? E pergunta agora bem sério, onde você quer chegar? Qual é o seu limite? Eu gostaria que você ficasse de pé e falasse para Deus qual é o seu limite. Eu quero ver a glória de Deus. Eu quero uma medida de Cristo como eu jamais tive. Eu quero fluir nessa presença. Eu quero ser íntimo dessa presença. Eu quero ser um especialista nessa presença, como jamais eu fui antes. Eu quero não apenas armar essa tenda para encontrar com o Senhor na nuvem, mas eu quero ser amigo de Deus, ouvindo a tua voz face a face. Quero conhecer os teus princípios, a tua presença, mas eu quero ser saturado da tua glória, molhado, imerso da tua glória. Meu Deus, que para onde eu for, aonde eu chegar, as pessoas possam testificar que essa glória as incomoda, que essa glória as comove, que essa glória as compunge, contrista quem está em pecado. Libera o batismo no Espírito Santo, só no eu chegar. O que acontecia com Pedro? O apóstolo Pedro foi saturado dessa presença, desse andar, no nível tal que a sombra dele curava. Deixa eu perguntar, qual foi a última vez que a sua sombra curou? Nós já temos precedentes na história para isso voltar a acontecer. Fala para o seu vizinho, vai voltar a acontecer. Vai voltar a acontecer. Abra a sua Bíblia em Êxodo 33, por favor. Você vai fazer uma proclamação de fé. Você vai declarar para o seu vizinho aí, vai voltar a acontecer na minha vida e na sua. Nós temos um tempo pessoal com o Senhor diário. Declara isso, vai voltar a acontecer. Uma experiência diária na nuvem. Vamos estar imersos, saturados na nuvem. Vai voltar a acontecer. Deus encontrando ouvidos para os quais Ele possa falar os seus segredos. Vai voltar a acontecer na minha vida e na sua. Deus falar face a face. E Deus falar como quem fala um amigo. Declara isso. Vai voltar a acontecer. Deus revelar os seus caminhos, os seus princípios. Vai voltar a acontecer. Deus manifestar a sua presença. E vai voltar a acontecer a glória de Deus tomar nossa vida no nível tal que as pessoas reconhecem Cristo na minha vida e na sua vida, no meu rosto, na minha voz, no meu olhar, no meu chegar, no meu agir. Você quer ver Cristo? Quantos querem ver Cristo? Olha para o lado aí, olha para trás, olha para frente. Olha aí Cristo aí. Isso aí que é Cristo. Tem medidas maiores. Quantos querem manifestar mais de Cristo no seu rosto? Gostaria que a gente orasse uns com os outros. Peça isso para o seu irmão, para a sua irmã. Ore por ele, depois receba a oração. Fala, Deus, leva-nos a um novo nível de profundidade. Quero começar do começo, armando a tenda da comunhão, para me encontrar com o Senhor diariamente.